Desejar aí boa tarde aí para todo mundo. Obrigado pela presença aí nesse webinar com a gente. Nesse momento aí de distanciamento aí, é uma forma da gente tentar manter o contato aí. Obrigado a todo mundo. Eu sou William Rodrigues, da Exagrid, sou responsável comercial aqui pela região aqui São Paulo, sul aqui do Brasil. Essa tarde o Rafael Carvalho está com a gente, o nosso engenheiro de pré-vendas, nosso especialista da solução, para a gente fazer esse webinar agora, tá? Então, feito isso, vou passar para o Rafa. O Maurício, nosso VP, ele estava tentando conectar, mas também estava com uma dificuldade, ele não vai conseguir conectar, mas ele vai acompanhar com a gente, tá? Então, uma correção aqui, o Rafael é engenheiro de sistemas, né, nosso engenheiro de sistemas aí para a Exagrid, tá? Bom, obrigado para todo mundo aí, qualquer dúvida aí, no final, a gente abre aí para perguntas e conversar um pouquinho, tá? Rafa, pode seguir. Rafa, você está em... Rafa? Saiu a apresentação dele. Voltou. Você está nos ouvindo, Rafa? Opa, eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Agora sim, pode ir lá. Tá bom. Então, pessoal, boa tarde, todo mundo. Sou Rafael Carvalho, né, um engenheiro de sistemas aqui da Exagrid para o Brasil. Hoje vou apresentar para vocês aqui um pouco mais da nossa tecnologia, né, um pouco mais das nossas soluções. Bom, antes de começar a apresentação em si, eu queria colocar para vocês 5 aspectos que eu considero que são essenciais, são primordiais aí para o entendimento do que vai ser passado mais para frente, né? Que são, digamos, os resultados que a gente entrega, né? Aquilo que você pode esperar ao utilizar os nossos produtos, as nossas soluções no ambiente de vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente entrega, diferente de todo mundo, tá? São backups, pelo menos aí 3 vezes mais rápidos do que vocês estão experimentando atualmente no ambiente de vocês, independente da tecnologia que vocês utilizem, tá? Da mesma forma, a gente consegue entregar restores aí pelo menos aí umas 6 vezes mais rápidas do que a concorrência consegue fazer, tá? Mais do que isso, tá? Mais do que entregar backups mais rápidos e restores mais rápidos, nós também conseguimos garantir, né, SLAs, tá? Não só de backups, como também de restore, né? Acredito que a SLA de restore deve ser um tema novo para vocês. Eu trabalho nessa indústria há 15 anos e nunca nenhum dos outros fornecedores que eu trabalhei sequer discutia a questão de performance de restore, né? Então a gente consegue tratar não só performances mais interessantes, como também SLAs, tá? Diretamente junto da nossa solução. Além disso, tá? A nossa solução ela tem o menor custo de propriedade do mercado. Ela consegue isso por múltiplas vias, né? Mas eu vou citar algumas aqui que eu acredito que sejam talvez provavelmente as mais responsáveis por esse custo baixo de propriedade, tá? O primeiro delas é a própria natureza da arquitetura, uma arquitetura scale-out, né, versus toda a concorrência que se vale de uma arquitetura scale-up, né? Então, a nossa arquitetura, por ser scale-out, ela já pressupõe um custo de aquisição, um custo inicial de aquisição bastante inferior, né? Além disso, né, para citar um outro aspecto não técnico com relação a isso, a Exagrid não tem End of Support Life, tá? Para falar a verdade, em todos esses anos, a empresa nunca descontinuou um modelo de equipamento que ela fornece, tá? Então, a gente continua atualizando o software, a gente continua dando suporte ao hardware, mesmo anos e anos e anos depois, né? Então, a gente tem clientes nossos aí que têm equipamentos adquiridos há 9 anos atrás, e ele continua tendo suporte da Exagrid, tanto no hardware quanto no software.
e ele continua podendo adquirir modelos mais novos, né, porque obviamente o hardware evolui, né, ele continua podendo adquirir o hardwares mais novos para poder adicionar nesse mesmo grid aí que ele já tinha esses equipamentos mais antigos, tá? Bom, um quinto aspecto, mas eu não vou tá aqui como um quinto aspecto, mas ele não é menos importante, eu diria que hoje em dia ele é um dos mais importantes, que é o aspecto da segurança, né? Tá todo mundo olhando para isso aí, especialmente com a variedade de novos ataques que estão sendo desenvolvidos pelos hackers atualmente, né? Então, assim, do ponto de vista de segurança, a nossa plataforma ela tem características que você não vai encontrar em lugar nenhum mais. Nenhum outro dispositivo de armazenamento de backup é capaz de proporcionar os níveis de segurança e confiabilidade que a gente é capaz de proporcionar. Eu vou explorar isso em muito mais detalhes. Eu vou dar um gostinho aqui de duas coisas, né? A primeira delas, assim, a nossa criptografia de dados, ela não é baseada em software como é todos os demais, né? A nossa criptografia, ela é baseada em hardware, né? Então, assim, você não tem que escolher entre performance ou segurança. Você pode ter os dois, porque a criptografia baseada em hardware, ela não onera, né? Ela não impacta na performance do sistema. Além disso, a gente tem uma série de inovações do ponto de vista de garantia do dado contra ataques de ransomware, né? Que eu acho que é bem interessante, não tem nada nem sequer parecido, tá? Que sendo oferecido pelos demais players. Eu vou explorar tudo isso aí em mais detalhes mais para frente. Bom, antes da gente começar efetivamente a falar da solução da Exagrid, né, vamos entender como o mercado se divide, tá? Hoje no mercado, quando a gente fala de armazenamento de dados em disco, existem dois caminhos, né? O primeiro caminho, disco convencional, né? Disco convencional barato, e aí eu estou falando de um storage tradicional, um NetApp, um VNX, enfim, eu estou falando de um storage convencional, né? Disco, digamos, burro, né? Que não foi feito necessariamente para armazenar backup, ele é um disco multiproposta, tá? Quais são as vantagens de se utilizar esse tipo de tecnologia, né, no seu ambiente? Bom, a primeira delas, assim, como é um disco que não pressupõe nenhuma, não foi preparado, não é um disco para backup, né? Ele é feito para o quê? Para te dar mais performance. Então você vai ter mais performance de backup, mais performance de restore. Só que, no entanto, como ele não conta com nenhuma otimização, né, como ele não conta com uma otimização específica para armazenamento de backup, você vai acabar tendo um custo de propriedade, um custo muito elevado, que você vai precisar de muito disco, certo? Então imagina você tem lá 100 terabytes de dados e você faz 10 cópias disso, você vai precisar de 1 peta, né, de disco, de um disco convencional. Tá? Então ele acaba sendo caro, né, no longo prazo, especialmente para grandes retenções. Tá? A alternativa a isso é o que todos os demais appliances do mercado se enquadram, né, que são dispositivos de deduplicação inline, né, dispositivos de deduplicação em linha. Tá? Então a gente tem Data Domain, StoreOnce, tem os appliances da Veritas, tem os appliances da Quantum, né, a gente tem appliances de deduplicação de dados em linha, são equipamentos voltados para armazenamento de backup. Tá? Bom, qual é a vantagem, né? Porque não são as vantagens, qual é a vantagem de se utilizar um equipamento desse tipo no seu ambiente versus um storage convencional, tá? A principal vantagem é que você vai precisar de muito menos disco, porque como ele é um equipamento que foi desenhado, a tecnologia dele foi feita para armazenar backup, né? Ele pressupõe uma redução de dados aí. Então, se você tinha aquele mesmo cenário lá que você tinha 100 teras de dados, fazia 10 cópias, você precisaria de 1 peta de disco tradicional, aqui você vai precisar provavelmente de 100 e poucos, 200 teras para armazenar essas mesmas 10 cópias. Então você consegue reduzir bastante o seu footprint e, consequentemente, o seu custo. Tá? Só que tem os contras, né? Qual que é o contra de se utilizar esse tipo de tecnologia? Bom, primeiro, ele é lento para fazer backup. Ele é lento para fazer restore, né? Por quê? Porque ele precisa manipular o dado durante a movimentação do dado, né? Então, durante a extração do dado lá no cliente, até chegar no armazenamento, o dado é modificado dezenas de vezes, né? Para ser calculado, reduzido e assim por diante, tá? E isso, obviamente, né? Como eu estou fazendo manipulação da informação durante a transferência, eu estou onerando o tráfego da informação, né? Então eu não estou fazendo o backup tão rápido quanto eu poderia estar fazendo se eu estivesse gravando isso num disco convencional, tá? E além disso, ele é lento para restore, porque para eu poder recuperar qualquer informação que exista ali dentro, que esteja armazenada ali dentro, eu necessariamente tenho que fazer um processo chamado reidratação, né? Que é o quê? É reconstruir aquela informação, transformar ela em dado bruto novamente, para poder devolver para o meu cliente ele ser capaz de utilizar essa informação, né? E aí o Gartner coloca que o impacto da reidratação é, em geral,
de 8 vezes o tempo do backup. Então, se eu fiz um backup em 1 hora, eu posso esperar que eu vou demorar pelo menos umas 8 horas para ser capaz de recuperar essa informação para o cliente. Tá? Se eu fiz esse backup em 10 horas, né, eu posso esperar que eu vou demorar alguma coisa como 80 horas para ser capaz de recuperar essa informação. Tá? Então, assim, ele tem a vantagem de sair, do ponto de vista financeiro, sair mais em conta, né? Mas ele tem a desvantagem, tá, de ser um dispositivo lento, né, para ele poder atingir esses níveis de eficiência. Tá bom? E em muitos casos, ele é bem caro, né, porque são dispositivos, digamos assim, posicionados como premium, né, apesar de ser dispositivos para backup. O que a Exagrid faz de diferente, né? Qual é a nossa abordagem, né, para essa situação? Tá? A primeira coisa é que a Exagrid, ela uniu o melhor dos dois mundos. Tá? Então, os nossos equipamentos, o nosso grid, tá, ele é composto por 2 camadas. Tá? Uma camada de performance e uma camada de retenção. Né? Então, a gente consegue unir a performance do disco tradicional, a performance do disco convencional, com o baixo custo, no longo prazo, do armazenamento deduplicado. Tá? Então, a gente tem, num único equipamento, num único grupo, né, de equipamentos, ambas as características. Tá? Então, você pode esperar backups pelo menos aí 3 vezes mais rápidos do que você tem experimentado no seu ambiente no dia a dia, e você pode esperar restores muito mais rápidos também do que a concorrência consegue proporcionar, tá? Porque, de novo, a gente tem uma arquitetura tierizada, e aí vem o slogan da empresa, né? Exagrid Tiered Backup Storage, né? Armazenamento de backup tierizado, tá bom? Bom, já comentei um pouquinho a respeito da questão da educação online, então é mais ou menos isso aí que o slide mostra aqui do lado esquerdo. Né? O dado, durante a movimentação, durante a extração, durante o envio do dado para o repositório de armazenamento, o dado é calculado dezenas de vezes aí para poder ser reduzido. Né? E isso vai impactar na performance. Você nunca vai estar movimentando o dado na velocidade que você poderia estar movimentando dentro do seu ambiente, porque justamente você tem que fazer esse monte de cálculo aí durante a movimentação. A Exagrid tem uma abordagem diferente, né? Nós temos aquela camada de performance conhecida como landing zone, também chamada de cache, né? Onde a gente recebe o dado bruto, né? Então o dado não é manipulado durante a transferência, tá? Então isso é tão rápido quanto fazer um copy-paste, tão rápido quanto fazer um Cobocop, né? Você consegue jogar os dados dentro do Exagrid na velocidade que a sua rede, na velocidade que o seu storage de produção permite que aquele dado seja lido, seja transferido. Tá bom? A nossa deduplicação dos dados, ela não ocorre em linha, né? Ela não ocorre inline, ela não ocorre também post-processing, né? Ela ocorre em paralelo à movimentação do dado. O que quer dizer? Né? O que quer dizer que enquanto o dado é escrito de maneira bruta na landing zone, o processo de deduplicação está correndo atrás e mastigando aquela informação para reduzir ela o máximo possível. Então, o processo de deduplicação em paralelo. Tá? Além disso, ele não é só paralelo, ele também é adaptativo. Tá? O que acontece? Durante a execução dos processos, os equipamentos estão monitorando constantemente o uso de recursos pela landing zone. Então, eles estão verificando rede, CPU, memória, spindle, estão verificando qual é o volume de recursos que a landing zone está precisando, né, está usando para escrever esses backups. Né? E, com base nisso, o equipamento ajusta automaticamente a prioridade dos demais processos para que eles não impactem o processo de escrita. Então, toda a prioridade do equipamento é dada para o processo de escrita, dado para o processo de recepção das informações. Com isso, a gente consegue garantir que você vai ter os backups o mais rápido que o seu ambiente consegue, que o seu ambiente suporta transferir. Tá bom? Feita a deduplicação, esses dados são armazenados na área de retenção, né, deduplicados, né, de maneira otimizada, tá? Para que você tenha uma economia aí de disco e possa se valer aí dessa redução. Né? Bom, do ponto de vista do restore, todos os demais equipamentos do mercado, eles precisam necessariamente reidratar a informação para poder devolver essa informação para o servidor de produção, para o seu cliente, né, para que ele possa utilizar. Tá bom? O que a Exagrid faz de diferente aqui? Tá? Os estudos do Gartner dizem o seguinte: 95% dos restores realizados são realizados a partir da última cópia, são realizados a partir do último set de backup. Né? E apenas 5% são restores de backups mais antigos, né? de backups anteriores. Tá bom? Bom, o que a Exagrid fez de diferente aqui? Olha, eu já recebi o dado bruto, não recebi?
eu já dedupliquei, já armazenei ele por longa retenção pelo prazo que você pediu, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, já está armazenado na área de retenção por esse prazo. Só que ao invés de descartar esse dado bruto que eu recebi, o equipamento automaticamente, via integração com o software de backup, ele mantém na landing zone em formato nativo, não deduplicado, pronto para fazer restore, o seu último set de backup. Então, o seu último full, os seus incrementais posteriores a esse full, ou seja, todo aquele set de backups que você precisa para poder recuperar aquele sistema, tá pronto para restore, sem requerer reidratação a partir da landing zone. Tá? Então, assim, se eu perdi um sistema hoje, agora são 2h20 da tarde, né? Perdi um sistema agora, 2h20 da tarde. Eu consigo voltar ele rapidamente na última posição de backup que ele tem, porque essa última posição de backup que ele tem, ele não precisa ser reidratado. Essa última posição de backup que ele tem está disponível já em formato nativo, não deduplicado. Então isso economiza aquelas 8 horas lá, aquele impacto de 8 vezes que eu comentei lá no princípio, né? Então se você demorou 1 hora para transferir o backup para o nosso equipamento, para a Exagrid, é provável que você vai demorar algo em torno de 1 hora para devolver esse mesmo dado para o outro lado. Tá? Se você demorou 10 horas para transferir essa informação para dentro do nosso equipamento, é provável que você vai demorar as mesmas 10 horas para transferir esse dado de volta para a origem. Perfeito? Porque, de novo, não requer a reidratação do último set de backup. Ah, mas o backup que eu quero, né, o restore que eu quero não é desse último conjunto. Esse restore que eu quero é do mês passado, de 6 meses atrás. Ok, essa imagem mais antiga, você só vai ter ela disponível, deduplicada e vai requerer reidratação. Mas dificilmente isso vai ser uma emergência. Né? Numa emergência, o que você quer é retornar seu sistema na posição mais próxima, né, do momento da falha. Né? E essa posição mais próxima do momento da falha é o seu último set de backup. Então, para 95% das suas necessidades de restore, a gente tem aí uma garantia de tempo de retorno muito próxima, né, se não igual ao tempo de envio dos dados. A natureza da arquitetura scale-up versus a arquitetura scale-out, né, é a seguinte. Na arquitetura scale-up, eu tenho uma única controladora. Geralmente, essa controladora, o sizing dela é feito com base no fim de vida do equipamento. Então, assim, eu vou adquirir um equipamento do tipo scale-up hoje, eu pretendo ficar com esse equipamento por 5 anos, né? Eu tenho que fazer um sizing da controladora para os próximos 5 anos, levar em consideração o crescimento orgânico dos dados e assim por diante. Né? Com base nisso, eu vou comprar um X modelo lá, com uma quantidade específica de memória, CPU e assim por diante. Né? O máximo que eu consigo expandir esse equipamento é adicionando gavetas de disco. Ao adicionar gavetas de disco, eu consigo expandir a capacidade de armazenamento dele. Mas em momento nenhum eu estou expandindo a performance do equipamento. Então, conforme meus dados crescem ao longo do tempo, a minha janela de backup vai aumentando. Até o ponto que, de repente, vai começar a estourar a janela que eu tenho definida para a realização dos backups. Tá? Mas isso, ok, isso é da natureza da arquitetura scale-up. Né? Então, eu tenho que fazer um investimento inicial bastante alto nessa controladora, que é a parte mais cara do equipamento. Eu tenho que fazer um investimento bastante alto nessa controladora para garantir que ela vai ter performance suficiente ao longo do ciclo de vida desse equipamento. Né? E o máximo que eu vou incrementar são os discos para aumentar a área de armazenamento. Já na arquitetura scale-out, que é a arquitetura que a Exagrid utiliza, né? A expansão do armazenamento pressupõe a expansão da performance simultaneamente, porque nós não crescemos em gavetas de disco, nós crescemos em nós. Né? Então, cada nó contempla memória, CPU, interfaces de rede, disco, né, que é a parte de armazenamento, ou seja, cada nó que eu incremento na minha arquitetura está ao mesmo tempo incrementando performance e capacidade. Tá? Com isso, eu consigo manter a janela de backup controlada, consigo manter ela dentro dos meus parâmetros e, mais do que isso, consigo garantir os meus SLAs de backup e de restauração. Né? Porque eu não tenho uma controladora trabalhando, eu tenho múltiplas controladoras trabalhando simultaneamente para entregar esse resultado para mim. Falando um pouquinho do nosso grid, né, que é o nosso conjunto de equipamentos, tá? Um conjunto Exagrid, um grid Exagrid, pode chegar até 32 nós. Tá? Então, eu posso ter qualquer coisa entre 1 e 32 nós num grid Exagrid. Tá bom? Cada nó que eu adiciono ao grid, ele adiciona a camada de performance, né, a landing zone, e ele adiciona também a camada de retenção, o repositório, né, dos dados desduplicados. Então, cada vez que eu adiciono um nó, eu estou adicionando performance e capacidade simultaneamente. Um pouquinho de segurança, né? Ransomware é um tema
digamos, bastante moderno, né? Tá todo mundo preocupado com essa questão de ransomware. Não sei aqui se algum de vocês alguma vez se deparou com essa situação de ter os seus sistemas de produção criptografados, ter que pagar um ransom, né? Ter que pagar esqueci o termo em português, ter que pagar o valor lá para o hacker para ele poder descriptografar seu sistema, né? Mas a Exagrid tem uma solução bem bacana para que você não tenha que fazer isso nunca mais, tá? Antes de falar da solução em si, eu vou explicar qual que é o processo de recuperação no caso de uma infecção por ransomware, né? Então, seu ambiente de produção foi infectado com ransomware, seus dados de produção estão criptografados, você precisa recuperar essas informações no momento anterior ao ataque. Como é que você faz, né? Muito simples. Primeira coisa que tem que fazer é ir lá no Exagrid e colocar o Exagrid em Recover Mode, né? Ao colocar o equipamento em modo de recuperação, você está dizendo para o equipamento, olha, não aceite expiração de mais nada, né? Então, a partir desse momento, o grid não vai expirar mais nenhuma informação, tá bom? Já explico o porquê isso. A segunda coisa que você vai fazer, né, você vai ligar para o seu engenheiro de suporte, tá? A Exagrid, ela trabalha num sistema de suporte bastante diferente da concorrência. Nós não temos nível 1 de atendimento. Todos os nossos clientes são atendidos por nível 2 ou superior. E mais do que isso, você conta com um engenheiro de suporte nomeado para atendimento da sua conta, né? Então, você liga direto para ele ou você manda um e-mail direto para ele. Você não cai num hub de atendimento e espera o próximo engenheiro disponível. Você fala direto com o seu engenheiro que já conhece o ambiente, que já conhece a sua equipe, tá bom? E pede uma ajuda para ele, né? Não é obrigatório, você pode fazer por conta própria, mas a Exagrid está aqui para ajudar, não vai custar nada mais por isso, né? Pedir a nossa ajuda. Terceira, o que você vai fazer, né? Você vai, em conjunto ou não com o engenheiro de suporte, você vai determinar em que momento o seu ambiente foi atacado por um ransomware, né? Em que momento, em que dia, em que hora o seu ambiente foi atacado por um ransomware. Com base nisso, você vai definir qual que é a imagem de backup saudável, aquela imagem que não foi comprometida, né? Que não foi comprometida anterior ao ataque do ransomware, né? E vai fazer a restauração dessa informação através do seu software de backup. Se você usa lá Vim, se você usa Commvault, você Veritas, quer que seja, você vai você já sabe qual que é a imagem de backup saudável, você vai soltar um restore. Então, basicamente, você vai colocar o equipamento em Recover Mode e restaurar o dado numa posição anterior ao ataque. É simples assim, tá? Como que a gente consegue, então, garantir, né, que o soldado também não foi atacado dentro do equipamento de armazenamento? Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a arquitetura da Exagrid. Então, a arquitetura da Exagrid trabalha em duas camadas, né? Então, eu tenho dois tiers de armazenamento, né? O primeiro tier, que é o tier que fica exposto no seu ambiente, né? Fica apresentado aos servidores de backup, é a landing zone, que recebe os dados. Tá? Esse tier está lá, está exposto, né? Esse tier pode, de repente, ser atacado e os dados ali serem criptografados. Tá? Se um atacante pegar acesso a um dos servidores que tem acesso ao Exagrid, esse atacante pode, de repente, conseguir criptografar os dados da landing zone. No entanto, a comunicação entre a landing zone e o repositório, ela é proprietária, ela é interna ao equipamento. Essa comunicação não é exposta, tá? Essa área de retenção não é exposta, tá? Então, ela não é passível de ser atacada diretamente por um hacker, tá bom? Então, a primeira camada de proteção é essa, é a própria tierização em si, tá bom? Os dados ficam isolados, né, entre a camada de performance, a sua rede, e a camada de retenção. Além disso, a gente tem um recurso que se chama Retention Lock, né? Então, eu tenho um recurso dentro do equipamento, que é um adicional à retenção que você faz no seu software de backup, tá? Que a gente chama de Retention Lock. Como é que ele funciona? Eu vou no Exagrid e digo, olha, por mais que o equipamento receba uma requisição para remoção de dados, né, essa remoção de dados não vai ser acatada, né, não imediatamente, vai ficar numa fila, não vai ser acatada se ela estiver dentro de uma X janela de tempo. Eu posso configurar qualquer coisa entre 1 e 30 dias. Né? Basicamente, você tem que levar em consideração o seguinte: quanto tempo eu demoro para perceber que meu ambiente foi atacado por um ransomware e meus dados de produção foram criptografados? 1 dia, 2 dias, 4 dias, 5 dias? Né? Quanto tempo eu demoro para perceber isso? Né? E é mais ou menos esse o tempo que você vai dizer ali para a Exagrid que, olha, se você receber uma requisição de deleção da imagem de backup de ontem, você não acate. Você só vai acatar a partir de 3, 4, 5 dias. Né? Então,
o software de backup, por mais que o software de backup mande uma requisição de remoção da informação, o equipamento não vai acatar isso e vai preservar os seus dados. Por que isso? Né? Porque os ransomwares mais modernos, eu diria a terceira geração de ransomware, a gente teve 2 gerações anteriores, né? Agora a gente está na terceira geração de ransomware. A primeira geração de ransomware, ele criptografava seus dados de produção. Aí, ok, cliente que tinha backup ia lá fazer um restore. O hacker percebeu isso. O que ele fez? Na segunda geração de ransomware, além de criptografar os seus dados de produção, o ransomware também pesquisa, né, no seu ambiente, pesquisa na rede, pesquisa nos seus dados armazenados, se tem imagens de backup, né? Então ele conhece os formatos dos principais softwares. Ele sabe qual é o formato de armazenamento da Veritas, da Vim, da Commvault, enfim, ele sabe o formato de armazenamento de todos os principais softwares. Ele olha para isso e fala assim, e se ele encontrar um arquivo de backup seu na rede, ele vai apagar esse arquivo de backup. Perfeito? O hacker, ele que resolveu ir além, né? Ele resolveu ir além. Então, agora na terceira geração de ransomware, os ransomwares estão entendendo os softwares de backup. Então, o ransomware entende Commvault, entende Veritas, entende Vim, entende TSM, entende os principais softwares de backup. Tá? Então, se ele ataca o seu ambiente e uma das máquinas que ele conseguiu atacar foi o seu servidor de backup, né? O que ele vai fazer? Ele, antes de inutilizar o servidor de backup, ele vai fazer o seguinte, ele vai entrar no catálogo do servidor de backup e vai mandar expirar todas as suas imagens de backup, para que você não seja capaz de restaurar seu ambiente e seja obrigado a pagar o valor que ele está pedindo, para ter seus dados de volta. Né? O que a Hexagrid fez? Ela criou esse retention lock. Então, por mais que o equipamento receba uma requisição de deleção do backup de ontem, a partir do software de backup, o equipamento não vai acatar, se não estiver dentro daquela janela de tempo. Tá? E aí, a partir do momento que você ativa o Recover Mode, o equipamento não acata mais ordem de expiração nenhuma. Tá? Nem as que já estejam fora dessa janela de tempo. Tá bom? Então, assim, com isso você garante que você vai ser capaz de recuperar o seu dado. Com isso que você garante que vai ser capaz de recuperar suas informações sem ter que pagar o valor que o hacker está pedindo. Tá bom? Falando um pouquinho de escalabilidade e performance, né? Eu comentei que a gente consegue construir um grid de 1 a 32 nós. Se eu criar um grid, Hexagrid, com 32 nós do equipamento modelo EX63000, vou mostrar mais para frente quais são os modelos que a gente tem, mas se eu criar um grid com 32 equipamentos EX63000, né, eu vou conseguir atingir 4 petabytes de área útil, 4 petabytes de área útil e 432 terabytes por hora de performance disponível. Tá? Então, assim, é muito acima, pelo menos aí 3 vezes acima do que qualquer outro competidor no mercado consegue fornecer, tá? Mesmo com recursos como determinada origem, coisa desse tipo. Tá? Então, assim, a nossa escalabilidade, a nossa performance disponível é brutal versus o que a concorrência consegue oferecer. Um pouco da nossa matriz de compatibilidade, então todos os principais softwares constam da nossa matriz de compatibilidade. Aqui não estão todos, tá? Aqui estão só os principais. Na verdade, a nossa matriz tem algo como 30 diferentes softwares de backup e aplicativos, né? E compatibilidade com a aplicação. Então você pode colocar backup da Vim, da Veritas, da Commvault, do TSM da IBM, enfim, você pode ter vários tipos. Você pode ter vários tipos de software de backup, né? Ou o software de backup que mais atende o seu ambiente, ele vai ser compatível com o Hexagrid, tá? Além disso, você também consegue algumas aplicações enviar os dados diretamente para dentro do equipamento, tá bom? Então, assim, por exemplo, no caso do Oracle, né? O nosso equipamento é homologado para trabalhar com a RMAN, então ele está dentro da matriz de compatibilidade da Oracle para trabalhar com a RMAN, né? Se você não quiser mandar o backup do seu banco Oracle via software de backup para o equipamento, você pode mandar diretamente do Oracle para dentro do equipamento. Tá bom? Mesma coisa para o SQL, né? O SQL a gente também tem integração com o SQL diretamente, você não é obrigado a usar o software de backup para fazer o backup se você não quiser, tá? Falando de disaster recovery, tá? A gente pode fazer replicação unidirecional, bidirecional, em cascata, enfim, né? Tem vários modelos de replicação. A gente pode fazer replicação para a nuvem privada, que nada mais é do que um outro data center seu, né? A gente pode fazer replicação para uma nuvem híbrida, que nada mais é do que um provedor de serviço, né? Que você contrata, de repente um colocation, um hosting, algo desse tipo. E a gente também pode fazer replicação para a nuvem pública, tá? Então você consegue, inclusive, ter cenários de DR a utilizar Hexagrid, né? Você pode ter até 16 grids
gerenciados numa única console, tá? Então você pode ter uma única interface gerenciando até 16 grids. Lembrando que cada grid pode ter 32 nós, né? Imagina a escalabilidade que você consegue atingir numa arquitetura dessa, né? Se você fizer a conta aí, 16 grids de 4 petabytes, é bastante coisa, né? Então, assim, uns 64 peta, alguma coisa desse tipo, que você conseguiria ter gerenciados numa única console, numa única interface, tá bom? Bom, um pouquinho sobre especificidades aqui com softwares de backup, né? Então, com Commvault, tá? Com relação a Commvault, o nosso equipamento é o único no mercado que consegue receber dados da Commvault já pré-deduplicados, tá? O que eu quero dizer com isso? Qualquer outro equipamento no mercado que você for avaliar vai exigir que você desligue a deduplicação do software e use só do equipamento. No caso da Exagrid, você tem a opção de utilizar o nosso equipamento com a deduplicação da Commvault ligada ou desligada, tá bom? Qual que é a vantagem disso, né? Tem alguns recursos no software da Commvault que são diretamente dependentes da deduplicação do software. Por exemplo, o Dash Full, que é o full sintético da Commvault, ele depende da deduplicação do software. Então, se a deduplicação do software estiver desligada, você não consegue fazer full sintético, né? Então, é uma perda grande aí para boa parte dos clientes de ter que fazer fulls convencionais aí com frequência. Além disso, você perderia, por exemplo, recursos como deduplicação na origem, coisas desse tipo, né? No nosso caso, como você pode optar por deixar a deduplicação ligada ou desligada, você não vai perder nenhuma dessas capacidades, tá? Além disso, nós temos um Stream Handler para Commvault, tá? Esse Stream Handler, ele é capaz de entender os dados da Commvault e a gente é capaz de reduzir os dados, mesmo os dados já pré-deduplicados, tá bom? Então, a gente tem em média uma redução de 3 vezes com relação ao que a Commvault consegue entregar. Então, se a Commvault consegue entregar para você no seu software lá 6:1, 7:1, a gente consegue entregar 3 vezes mais que isso, em cima do dado já pré-deduplicado ou não, né? Então, se você conseguiu atingir 6:1 lá via Commvault sozinho e armazenou no Exagrid, na verdade, se a gente reduzir isso mais 3 vezes, você vai ter 18:1. Né? Se você conseguiu 7:1 lá com Commvault e armazenou no Exagrid, a gente conseguiu mais 3 vezes isso, está conseguindo 21:1 de redução efetiva total, tá? Dos seus dados. Então, assim, o nosso algoritmo ele tem esse poder, tem essa capacidade, tá? Não só com Commvault, como também com Vim, né? Vim também é a mesma coisa. Você pode optar por utilizar a deduplicação da Vim ou não, né? E a gente também vai reduzir o dado aí enviado pelo Vim, né? Então, em geral, com ambientes Vim, a gente consegue atingir uma eficiência média de 20:1, tá? Então, se o Vim conseguiu fazer lá, sei lá, 3:1, né, e a gente conseguir fazer 5:1, a gente está falando de 18, né? Não, de 15:1, certo? E assim por diante. Então, a gente consegue fazer reduções adicionais no caso da Vim. Se você mandar sem deduplicação, a gente vai atingir essa eficiência sozinho, tá? Além disso, tem uma outra vantagem do ponto de vista de arquitetura quando a gente fala de Vim. Existe uma proximidade muito grande entre a Vim e a Exagrid, tá? Nós fazemos desenvolvimentos em conjunto, então tem coisas no software da Vim que foram feitas para a Exagrid e tem coisas no equipamento da Exagrid que foram feitas para Vim, tá? Então, assim, numa arquitetura tradicional de Vim, você teria que ter o seu backup server, que é o seu catálogo de backup, você teria que ter seus proxies e você teria que ter seus data movers, né? Às vezes o data mover está junto com o proxy. Tá? Mas a parte mais pesada da arquitetura do ambiente diz respeito aos data movers, que é o que precisa de mais memória, que precisa de mais CPU, que precisa de mais interfaces, né? É aquilo e precisa de discos de staging, coisas desse tipo. Então, assim, essa parte mais pesada, que é o data mover, tá? Ele pode ser executado dentro do Exagrid. Então, o Exagrid já tem o data mover da Vim implementado dentro dele. Tá? Então, você não tem necessidade de ter esses data movers externos. Tudo que você vai ter externo é o seu servidor de catálogo e os seus proxies para conectar a infraestrutura ao data mover, tá bom? Outras vantagens com relação a essa abordagem, né? Full sintético. Full sintético, no nosso caso, não exige nenhuma movimentação de dados pela rede, não exige disco de staging, não exige nada disso. Todos esses processos são realizados dentro do próprio equipamento dessa grid. Então, assim, cada nó de Exagrid no seu ambiente Vim se transforma num data mover. Olha o tamanho, né, o poder de processamento que você vai ter ao utilizar a arquitetura dessa maneira, né? Com isso você vai ter backups muito mais rápidos, restores muito mais rápidos também. No caso de VMBoots, né, de Instant Boots, se você estiver fazendo esse VMboot a partir da sua última imagem de backup, né, esse Instant Boot é o tempo do boot da máquina virtual.
Tá? Por quê? Porque justamente você vai ter que fazer a reidratação dessa informação. Né? Então, assim, você tem uma série de benefícios ao utilizar a Vim com Hexagrid. Além disso, né, a gente é compatível com o Scale Out Backup Repository da Vim, que é o SOBR, né, que é o load balancer do software. Então, você pode agregar todas as cabeças de Hexagrid via load balancer do software, tá? Para que o Vim faça a distribuição de carga por conta própria. Tá? Então, assim, é bastante... Tem muitas vantagens aí, né, em termos de velocidade, throughput, performance e também escalabilidade e custo. Tá? Bom, com Veritas, né, se você usa Veritas, NetBackup, BackupExec, tá? Os nossos equipamentos eles são certificados, né, para o protocolo ST da Veritas e nós somos compatíveis com todas as funcionalidades do ST. Tá? Então, Accelerator, Optimize Duplication, Instant Recover, Granular Recover, enfim, todos os... Tem quase 20 funcionalidades lá no protocolo ST, nós somos compatíveis com todas as funcionalidades do protocolo ST. Então, usar Hexagrid com Veritas, você não perde as funções do ST, tá? E mais do que isso, você ganha, né? Escalabilidade, performance e redução de custo, tá? Porque nossa deduplicação é muito mais eficiente do que a deduplicação entregue pelos demais fornecedores. Bom, eu comentei a respeito do Oracle, né? Então, de novo, nós somos certificados para trabalhar com a RMAN, né? Então está lá na matriz da Oracle a nossa certificação para funcionar em conjunto com o Recovery Manager, que é o utilitário de backup do Oracle, tá? O load balancer pode ser feito diretamente pela RMAN, então a RMAN tem um recurso chamado RMAN Channels, então o próprio RMAN é capaz de fazer o load balance das strings de backup dentro do grid da Hexagrid, tá bom? E além disso, nós somos compatíveis com a RMAN Failover, né? E por que isso é importante, tá? Porque não me consta outro equipamento que seja compatível com a RMAN Failover, né? Ao ser compatível com a RMAN Failover, na eventualidade de falha de alguma stream, então você está executando o seu backup em múltiplas streams simultâneas. Na eventualidade de falha de alguma stream, ou por qualquer razão que seja, né, o RMAN redireciona só aquelas strings falhas e reinicia só aquelas strings falhas. Você não perde o backup do seu banco inteiro, né, para não ter que refazer o backup do seu banco inteiro porque uma stream falhou. Né? Então, nós somos compatíveis com esse recurso também, tá bom? Olhando aqui visualmente do ponto de vista de custo, tá? A maior parte do seu investimento na infraestrutura de backup está relacionada ao armazenamento de backup, tá? Então, assim, algo como 1/3 do seu investimento está no software e algo como 2/3 do seu investimento está no armazenamento do backup, tá? Utilizar um disco convencional, né, utilizar um appliance tradicional inline ou utilizar disco convencional não reduz sensivelmente esse custo, pelo contrário, às vezes inclusive incrementa esse custo. Ao utilizar Hexagrid, não só pelos benefícios que eu comentei, na arquitetura scale-out, que pressupõe equipamentos mais... Você não precisa fazer aquela aquisição upfront tão grande, né? A nossa eficiência de armazenamento é muito superior, e aí eu explico o porquê disso. Todos os softwares e hardwares de backup que você tem disponível no mercado hoje, eles trabalham deduplicando por bloco ou por segmento, tá? Esses são os dois modelos que você vai encontrar. Ou a deduplicação é feita por bloco ou é feita por segmento. No caso da Hexagrid, a nossa deduplicação é feita em bytes. Tá? Então é um nível de granularidade, é um nível de granularidade de deduplicação muito superior ao que a concorrência entrega. Por isso que a gente consegue atingir níveis de eficiência muito maiores. Além disso, tem aquela questão que eu comentei do End of Support Life. Nós não temos End of Support Life, né? Então, se o equipamento está te atendendo do ponto de vista de performance, do ponto de vista de densidade, né? A Hexagrid não vai chegar para você em nenhum momento e falar, olha, não suporto mais esse equipamento, você vai ter que trocar ele por um equipamento mais novo. Né? Enquanto o equipamento estiver te atendendo, você mantém ele no seu ambiente, inclusive podendo mesclar ele com equipamentos mais novos para crescer o seu grid. Tá? Então você não tem esse reinvestimento a cada 5, 6, 7 anos que você teria com outras plataformas. Pela natureza da nossa arquitetura scale-out, né, você não é obrigado a ficar fazendo futurologia, tentando adivinhar o futuro. Como será que os meus dados, qual será o tamanho do meu ambiente daqui a 5 anos? Né? Você consegue ir crescendo de maneira granular conforme os seus dados vão crescendo. Você consegue projetar isso de uma maneira mais econômica. Né? Você não tem que fazer uma aquisição inicial tão grande e você consegue crescer com mais precisão. Né? É muito mais fácil você entender o que vai acontecer daqui a 1 ano do que entender do que vai acontecer em 5 anos. Né? Bom,
do ponto de vista de performance, né, você também não tem que trocar o equipamento em momento nenhum porque você quer mais performance. Basta que você adicione mais nós ao seu grid. Então, a gente não tem aquele famoso forklift upgrade, onde você tem que trocar um modelo de controladora, né, tem que jogar aquela controladora fora e comprar uma nova, mais performática para atender o seu ambiente. Nós não temos isso, você adquire novos nós, e esses novos nós vão somar a performance ao seu ambiente. Além disso, nós temos garantia de preço, né? Então, o preço negociado com a Hexagrid de um determinado equipamento, ele é mantido para você por 5 anos, tá? Essa garantia é dada no preço do equipamento em dólar, nos Estados Unidos, tá? Então, assim, você não vai ter surpresas, né? Eu vou comprar tudo agora porque senão daqui a pouco eu vou querer expandir, você vai me cobrar o preço de lista. Não, a Hexagrid não tem essa política. Na Hexagrid, se você negociou com a gente, conseguiu 10% de desconto, ao longo dos próximos 5 anos você vai ter esses mesmos 10% de desconto. Não precisa negociar mais nada, né? Basta mandar a ordem de compra, digamos assim. Perfeito? Esses são os modelos que nós temos disponíveis, né? Então nós temos modelos que vão de 6 terabytes úteis a 126 terabytes úteis. De novo, isso é um grid, né? Então você pode compor esses modelos. Eu posso juntar 32 nós de GX63000, vou ter 4 petas de escalabilidade em termos de disco, e eu vou ter 432 terabytes por hora em termos de performance. Mas eu não fico preso a essa família. Então, digamos que eu comecei a minha vida, né? Comecei o meu ambiente Hexagrid com o GX63000, só que depois eu preciso crescer, só que um GX63000 pelas minhas contas vai ser demais, né? Eu não preciso, eu posso comprar um GX40000, posso comprar um GX32000 e somar ao GX63000. Então, você não fica preso ao modelo que você originalmente adquiriu, tá? Você pode escolher o modelo pela questão da capacidade ou pela questão de performance, tá bom? Dependendo do seu objetivo. Sobre a empresa, né? A empresa aí é de 2002, né? Então a empresa tem quase 18 anos, tá? Fica sediada em Boston, Massachusetts. Eu ainda vou aprender a falar o nome do estado. Fica lá em Boston, né? É 100% dedicado a fornecimento de equipamentos de armazenamento de backup, então a gente não tem outro produto, a gente não tem interesses ocultos com relação a software, né? Nossa única dedicação é criar e manter esses equipamentos de armazenamento de backup. Nós temos mais de 15 mil equipamentos instalados ao redor do mundo, tá? E mais de 370 casos de sucesso publicados no nosso portal. Então, se você entrar lá, hexagrid.com, casos de sucesso, você vai encontrar mais de 370 casos de sucesso de várias diferentes indústrias, de tamanhos de cliente, cenários de backup, softwares de backup, assim por diante. Então, assim, tem muita referência, né, disponível para que vocês possam avaliar. O nosso Net Promoter Score é uma métrica de satisfação utilizada pelo mercado, né, e ele busca responder a uma simples questão, né, o quão propenso é o seu cliente em recomendar o seu produto ou serviço para um terceiro, né? O que isso quer dizer? Vamos pensar no seguinte cenário: você está tomando uma cerveja com um amigo seu num bar e você comenta com um amigo: olha, eu estou com esse problema lá na minha empresa ou na minha casa e eu não sei mais o que fazer. O seu amigo fala: eu não tenho esse problema, eu uso determinado produto ou determinado serviço e ele não me traz esse problema ou ele resolve esse problema, né? Então, assim, essa é a melhor propaganda que você pode ter, o seu cliente falando bem do seu produto ou do seu serviço, né? Quando a gente olha para o mercado de backup como um todo, tá? O nosso Net Promoter Score, nosso NPS, é o mais alto da indústria, tá? Em termos de todos os fornecedores de backups, seja software ou seja hardware, né? Seja tape library, seja appliance de backup, seja o que quer que seja em relação ao mercado de backup, o nosso Net Promoter Score é o mais alto da indústria. Todos os demais, eles estão flutuando aqui entre menos 25 e mais 25, eles estão flutuando aqui nessa zona amarela, tá? Não tem ninguém que chegue próximo da gente desse ponto de vista. Tá? Ele só é comparável hoje ao Davin, o Davin também é 73, tá bom? Mas todos os demais fornecedores estão flutuando aqui em termos de satisfação do cliente, tá? Nossos diferenciais, né? Questão da performance, landing zone, ninguém mais fornece nada similar no mercado, né? Arquitetura scale-out, também não tem ninguém no mercado fornecendo equipamento de armazenamento de backup numa arquitetura scale-out, a gente já faz isso aí há quase 18 anos. Nosso suporte técnico, né? Não ter nível 1 de atendimento, você ser associado ao engenheiro de suporte que conhece do nosso hardware e conhece do software de backup que você usa e ter o contato direto desse engenheiro, né? Também é um diferencial bastante importante. E as nossas questões de custo que eu comentei mais para trás, reforçando, né? Natureza da arquitetura scale-out, não tem end of support life, ter a garantia de preço, enfim, nossas características do ponto de vista de custo acabam sendo os nossos diferenciais.
Aqui tem alguns dos nossos clientes, né? Não estão todos, obviamente, né? Mas assim, tem alguns desses clientes que têm caso de sucesso publicado, tá? Nosso maior cliente no mundo é a SAP, né? A SAP é dona da Concur, né? A Concur é um dos módulos do SAP. É um módulo que faz a gestão de despesas corporativas, a gestão de viagens e assim por diante, né? Então, o Concur é esse módulo aí muito utilizado da SAP, tá? E ele é o nosso maior cliente no mundo, né? O nosso maior implementação, não vou dizer maior cliente, mas a maior implementação que a gente tem no mundo é lá no Concur, tá? Eles têm 4 petas de Hexagrid nos Estados Unidos e tem 1 peta de Hexagrid na França, tá? Então, assim, eles têm um total 5 petas de Hexagrid adquirido ao longo do tempo, né? Porque, de novo, uma arquitetura scale-out, eles fizeram múltiplas aquisições, hoje estão com esses valores, tá? Além disso, a gente tem Toyota, Spirit Airlines, né, que é uma companhia aérea, quem gosta de cruzeiro, né? Tudo bem que companhia aérea e cruzeiro, nesses tempos de quarentena, não são bons exemplos, mas, né, são grandes empresas aí que são clientes nossos também, muitos órgãos de segurança do governo americano, muito por conta das nossas características de segurança, né? Então, nossas características de segurança permitem que a gente forneça para as Forças Armadas Americanas. Então, a gente tem certificação de segurança, a gente tem certificação de criptografia, né? Ninguém mais tem essa certificação de criptografia que a gente tem, tá? Que é uma FIPS 140-2, tá bom? Aqui tem alguns casos de clientes, né? Esses casos estão publicados lá no nosso portal. Tem alguns casos de clientes que escolheram o Hexagrid contra o Data Domain, né? E por que eles escolheram o Hexagrid versus Data Domain? Valor, custo de propriedade e performance. Então, muito mais em conta do ponto de vista de custo de propriedade e muito mais performático, tá? Basicamente, essas são as principais razões. E aqui a gente tem clientes que trocaram Data Domain por Hexagrid, né? E por que eles trocaram Data Domain por Hexagrid? Pelas mesmas razões, né? Custo de propriedade e performance. E aqui tem um caso bem interessante, ó. Meu Data Domain estava cheio, né? Estava ficando sem espaço e já estava no fim de vida. Lembrando que nós não temos política de end of life. Nós nunca fizemos end of life de nenhum dos nossos modelos, tá bom? E é isso que eu tinha para compartilhar inicialmente com vocês, e eu fico à disposição, eu, o William aqui, ficamos à disposição para eventuais questionamentos aí, dúvidas. Tem alguma coisa aí no chat, William? Legal, Rafa, obrigado. A gente teve algumas perguntas aqui no chat. Oi, alô? Estou ouvindo. Oi. A gente teve algumas perguntas aqui no chat, mas que eu acredito que ao longo da apresentação você já respondeu, tá? Se alguém tiver mais algum ponto específico, mais alguma pergunta, pode colocar no chat, a gente tem mais alguns minutos aí, tá? Uma das perguntas era falar um pouco mais sobre a nossa eficiência, ou por que o nosso backup é mais rápido, você explorou bastante isso, comentários sobre a gente não ter fim de suporte. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um resumo, né, dessas perguntas para ter certeza que ficou claro, né? Então, assim, como é que a gente garante que os nossos backups são muito mais rápidos do que os demais, né? Primeiro que a gente não manipula dados durante a transferência, então a questão da landing zone que está associada a isso. Além disso, a arquitetura scale-out, né, que eu consigo crescer a performance no ambiente em conjunto com o armazenamento, né? Então, acho que esses são os dois principais aspectos. Qual que era a próxima? Legal. A questão do fim de suporte, que nós não temos, e isso é uma coisa que não se encontra, né, um diferencial. Acho que basicamente isso, né? Seja a questão do Hansor, para explicar um pouco mais, você explorou bastante. Enfim, se alguém tiver mais... Deixa eu fazer um resumo com relação à questão do Hansor, né? Então, a questão do Hansor, basicamente, são algumas coisas estão envolvidas nisso, né? A primeira delas, a primeira garantia é porque o nosso equipamento é tierizado, né? E o nosso tier de armazenamento por longo prazo ele não é exposto e ele tem uma comunicação proprietária, tá? Então não é algo que possa ser diretamente atacado. A segunda coisa, a proteção contra a deleção, né, mesmo do software de backup, né, através do retention lock. Tá bom? Com isso a gente consegue garantir que por mais que seu ambiente seja atacado por um ransomware, e esse ransomware ataque seu software de backup, o software de backup vai pedir para a gente remover a informação, a gente não vai remover, né? É como se fosse uma adolescente
mal criada, né? Fala para o pai que vai fazer, mas não vai fazer. Então eu falei assim, o software de backup é legal, obrigado pelo seu pedido de deleção, mas eu não vou acatar. Entendeu? É mais ou menos isso. Tá bom? Legal. Bom, era isso. Não vejo mais perguntas aqui. Então, peraí, tem uma aqui. Tem mais uma pergunta aqui para a gente falar da questão do suporte no Brasil. Tá bom. O suporte no Brasil, tá? A gente tem uma linha telefônica aqui no Brasil. Essa linha telefônica é direcionada para a nossa central em Boston. Então, a nossa central de suporte tem em Boston e tem na Irlanda, né? Redireciona para Boston. Em Boston, nós temos engenheiros de suporte que são especialistas no nosso produto e são especialistas também no software de backup. No caso do Brasil, né, a gente tem a sorte que Boston é uma área de alta imigração portuguesa e brasileira também. Então, a gente tem pessoas no nosso suporte técnico em Boston que falam português, né? Tem os nossos clientes aqui no Brasil hoje, eles estão sendo atendidos em português, tá bom? Legal. Tem uma pergunta aqui, na verdade, pedindo para você falar um pouquinho sobre a parte de replicação para a nuvem. E se os dados, quando são replicados, eles são duplicados, como que funciona isso? Tá. A gente tem duas principais maneiras de fazer isso acontecer. Agora eu estou falando de replicação em geral, não estou nem falando para a nuvem, tá? A replicação ela é necessariamente só dos dados deduplicados, então a gente nunca vai replicar o dado bruto, a gente vai replicar o dado que a gente já deduplicou, perfeito? Conforme o dado é deduplicado, ele também é replicado se tiver assim configurado, tá? A forma se a replicação vai ser, como é que era, desculpa, a segunda parte da pergunta? Como funciona a replicação para a nuvem e como se o dado é desduplicado ou não. Tá. Então, assim, o dado é deduplicado, né? A gente só vai replicar o dado já deduplicado, tá? Se você fizer a replicação através do seu software de backup, por exemplo, o Vim e o Commvault, eles têm a opção de fazer essa segunda cópia, né? Ele vai fazer a partir da imagem que ele duplicou e ele vai ter isso catalogado já no software de backup. Perfeito? Se você fizer pelo equipamento, o equipamento vai replicar a área de armazenamento deduplicada para um outro equipamento, para um outro grid, né? E você vai ter que catalogar essa informação. Então, basicamente é isso. Para a nuvem, tá? Para a nuvem, a gente tem lá um Virtual Appliance na Amazon. Futuramente vamos ter também na Microsoft, no Azure, tá? Nós temos um Virtual Appliance na Amazon e você vai conectar discos S3 ou S3IA. Então, a replicação vai ser feita de Exagrid para Exagrid dos dados deduplicados. Tá? E por que a gente tem esse Virtual Appliance lá? Para a gente poder manter as nossas certificações de segurança e criptografia, inclusive na nuvem, né? Tá? Tem mais alguma, William? Legal. Bom, a gente tá chegando no final do horário aí, final do tempo, né? Então, volto a agradecer aí todo mundo que participou, o pessoal da PISI 4 que organizou aí o webinar, e a gente permanece à disposição, o time da Exagrid aqui, fiquem à vontade aí, entrar em contato com a gente, o time da PISI também está à disposição, se vocês precisarem de qualquer coisa, façam contato, tenham um problema específico, compartilha com a gente ajuda aí a encontrar os caminhos aí, conhecer mais a tecnologia, enfim, a gente fica aqui à disposição, e mais uma vez, obrigado a todo mundo aí pela participação hoje, tá? Pessoal, obrigado, muito obrigado aí pela presença de vocês e uma boa tarde. Eu fico à disposição também se tiverem qualquer questionamento adicional. Tá? Obrigado, gente. Um abraço. Bom dia para todo mundo. Obrigado.